Paz do Senhor Jesus a todos. Graças a Deus nós estamos reunidos mais uma vez para falarmos da palavra de Deus. A Bíblia diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então nós estamos buscando o Senhor através da oração, através da palavra, através da fé e da obediência ao seu nome. Você está no seu canal Coluna de Betel, a Porta do Céu. Eu peço a você que, se você quiser, se inscreva aí, nos ajuda, nos auxilia e deixe os seus comentários aí, deixando aí o seu joia para ajudar no trabalho da pregação do Evangelho. Amém? Abram comigo a palavra de Deus no Evangelho de São Mateus, no capítulo de número 28. Vamos compartilhar nessa noite. Depois do sábado, ao raiar do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Houve um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu do céu, chegou, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste branca como a neve. Os guardas temeram de medo dele e ficaram como mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, já ressurgiu. Como havia dito, vinde ver o lugar onde ele jazia. Agora ide imediatamente e dizei aos discípulos que ele ressurgiu dentre os mortos. E vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis. Ora, eu vou-la tenho dito. Saindo elas apressadamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram anunciá-los aos seus discípulos. De repente, Jesus saiu ao encontro, dizendo: eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não temais, ide dizer a meus irmãos que se dirija para a Galileia e lá me vereis. Muito bem, meus queridos. Nós temos aqui a prova clara da ressurreição de Jesus. Cristo realmente ressuscitou. Essa profecia que ele tinha dito para os seus apóstolos desde o princípio, que ele estava profetizando, e os profetas também haviam dito que ele iria ser morto, mas ele havia de ressuscitar. E ele de fato ressuscitou. Vamos dar uma olhada no livro de Oséias, no capítulo de número 6. Oséias 6. Ele diz assim, o versículo de número 1: vinde, tornemos para o Senhor, ele nos despedaçou, mas nos sarará. Fez a ferida, mas a ligará.
e depois de 2 dias nos dará a vida. E no terceiro dia nos ressuscitaremos e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva será a sua saída, e ele a nós virá como a chuva serôdia. Como chuva serôdia que regra a terra. Então o profeta está aqui dizendo, o Senhor Jesus, ele viria para morrer, ele viria para ser condenado, para ser crucificado, para ser morto, sepultado e ressuscitado. Quando ele disse que ele em 2 dias nos daria a vida, era o sofrimento que nós já compartilhamos. Você tem compartilhado os vídeos aí, tem visto o que nós temos declarado dentro da palavra de Deus sobre esses 2 dias que Cristo sofreu. A quinta-feira foi pego para ser perseguido desde a quinta-feira, da madrugada da quinta-feira, e passou todo o dia da quinta-feira, de sexta-feira, e na sexta de manhã, às 9 da manhã, ele foi levado à cruz. E às 3 horas da tarde da sexta-feira, ele desfaleceu, e às 5 horas da tarde ele foi sepultado, isso da sexta-feira. E no domingo, pela manhã, o primeiro dia da semana, ele ressuscita, ele ressurge, ele vem para nos dar a entender que se sofrermos por causa dele, estando nós com ele, porque toda a humanidade está gemendo, os que estão com ele, os que não estão também está gemendo a duras penas da situação que está aí pelo mundo afora, as circunstâncias dessa vida e o sofrimento de toda a humanidade por causa da semente que eles mesmos plantaram, né? Tudo que nós estamos sofrendo aí é consequência dos nossos pecados, das nossas desobediências ao nosso Deus. Quando nós somos fiéis a Deus, Deus só tem o bem melhor para nos favorecer. Mas quando nós somos desobedientes, Ele, o nosso Deus, ainda assim se compadece de nós, mas deixa que as circunstâncias venham contra nós devido ao nosso pecado, o nosso erro, as nossas transgressões. E a humanidade toda está em transgressão contra Deus. Deixaram os mandamentos e as leis do Senhor e deram ouvidos às suas próprias vontades, os seus próprios interesses, fazendo para si as suas próprias leis, o que não é de se estranhar. Israel também tinha isso. E nós, por conta disso, a maioria das pessoas hoje são influenciadas pelos seus líderes religiosos ou não religiosos, e assim vai a influência deles, e por conta disso eles acabam transgredindo e desobedecendo a voz do Senhor nosso Deus. Por isso vem todo o sofrimento. Então a igreja de Cristo sofreu e sofre, mas a igreja de Cristo que sofre hoje, sofre por causa da fé, do amor e da reverência e do respeito, o temor e a obediência a Deus. É um sofrimento que, diante da fé e diante do nosso Deus, é provações. É provações. E o apóstolo Paulo chega a dizer que não há prova que Deus nos dá sem que nós não possamos suportar. E até nas provas, Ele nos acompanha, Ele nos dá o escape. Sofrer perseguição, dores e aflições e até morte, que é o mais provável para a vida do crente, é a morte, por causa do Evangelho, por causa do nome de Jesus, isto é louvável. Você precisa entender o que Jesus disse nos Salmos. Jesus disse lá que precioso é à vista do Senhor a morte dos seus santos. Por exemplo, quando eles apedrejaram Zaqueu, né? É Zaqueu, é? Não é, deixa eu dar uma olhada. Eu vou falar para você o que não está na Bíblia. E não posso fazer isso. É Atos dos Apóstolos,
Atos dos Apóstolos, me parece que capítulo de número 7. Atos dos Apóstolos 7. Eu falei o quê? Estevão, né? Olha aqui, ó, versículo 54. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo de número 54. Ouvindo eles isto, enfureciam-se em seus corações e rangiram os dentes contra ele. Mas ele, cheio do Espírito Santo, fitando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. E disse: Olhai, eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz. Tamparam os ouvidos e se levantaram unânime contra ele, e expulsando da cidade, o apedrejaram. As testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejaram a Estevão, que em oração dizia: Senhor Jesus, receba o meu espírito. E, pondo-se de joelho, clamou com grande voz: Senhor, não lhes impute esse pecado. Tendo dito isto, adormeceu. Então você, querido, que é cristão evangélico, que está na igreja, você precisa entender o que é ser evangélico, o que é ser crente, o que é servir a Deus, o que é adorar a Deus. Nós precisamos compreender a diferença de ser religioso, a diferença de ser seguidor de uma doutrina humana, uma seita, uma igreja qualquer. Isso é livre, graças a Deus por isso. E entender o que é servir a Cristo, o que é servir a Deus. A Bíblia nos convida a servir a Cristo, a servir a Deus. Esse Estevão, ele era um jovem que não tinha cargo na igreja. Mas houve uma confusão entre a igreja primitiva e, dentro da igreja primitiva, os apóstolos não gastavam tempo a não ser pregando o evangelho. E de repente houve uma confusão lá, porque tinha pessoas necessitadas na igreja de mantimentos, de donativos, pessoas que passavam fome, passavam necessidade. E o apóstolo Pedro, juntamente com os outros apóstolos, chamaram aos irmãos e disseram: a briga, a confusão dentro das igrejas, porque as viúvas e as demais mulheres estão sentindo falta de donativo, e tem muitos donativos dentro da igreja. Nós não podemos parar de pregar o evangelho para ir servir as mesas. Então elegeram 7 rapazes, e entre eles foi o Estevão. E esse Estevão se encheu do Espírito. Era apenas um diácono. E se encheu do Espírito. E ele, sendo cheio do Espírito, ele buscava incessantemente a presença de Deus. Vindo a ele a presença de Deus e se enchendo ele do Espírito, o que os adversários diz? Não pode viver. E acabaram apedrejando o rapaz. E aí ele declara, dentro da palavra de Deus, nós vemos
o relato de que Estevão, antes de ser morto, sendo apedrejado, Estevão clamou em alta voz e pedindo a Deus que não imputasse o pecado sobre aqueles homens que estavam apedrejando. Então, eles fizeram isso por causa da fé de Estevão. Vejam que o crente em Cristo Jesus, ele sofre perseguição, queridos. Ele sofre perseguição. E a maior perseguição é capaz de levar até a morte. Então você precisa entender que ser crente, que nascer de novo, que ser nova criatura, não é só estar numa igreja. Amar a Cristo, abandonar as coisas do mundo, tudo aquilo que não convém e tudo aquilo que a carne oferece, amar, abandonar tudo isso, vai trazer preço. Mas se você não abandonar tudo isso, você não vai fazer parte do reino de Deus. Então, a luta para ser um cristão e as dificuldades para ser um cristão é muito grande, mas a capacidade de ser crente e de servir a Deus não vem de nós mesmos. O que Deus precisa é de que nós nos esforçamos. Vejam que isso começou em Cristo, para que Cristo pudesse fazer a vontade do Pai e atender às nossas necessidades, ele teve que passar por isso. Primeiras perseguições. Então, esse Estevão, sendo ele jovem e sendo ele apenas um obreiro da igreja, foi crucificado, ou melhor, foi apedrejado. Vejam o que é a fé. Queridos, você, eu, todos nós precisamos entender. O Evangelho de Jesus Cristo é um Evangelho de cobrança. Quando nós abraçamos a fé em Cristo Jesus, se queremos passar pelo processo que Cristo passou, não que seremos crucificados, nada disso, mas que seremos perseguidos e que corremos o risco de ser mortos por causa do Evangelho e do nome de Jesus, isso é fato, isso é realidade. Então nós precisamos olhar toda a Bíblia num contexto geral, para que nós possamos entender que o Evangelho de Jesus Cristo, ele não é uma mercadoria de prazeres humanos. Ele nos dá prazer, humanamente falando, ele nos dá prazer. Mas em primeiro lugar, espiritualmente falando, o Evangelho de Jesus Cristo nos dá prazer, nos dá alegria, mas traz também a morte. Por causa do quê? Do nome de Jesus. Mas todos têm que morrer. Não é nada disso. Não é nada disso, todos têm que morrer por causa do Evangelho. Não. Mas todos nós temos que matar o nosso corpo físico, no que diz respeito à vida carnal, vida humana, matar os desejos carnais. Não é se suicidar não, tá, gente? Pelo amor de Deus, tá? Se matar, pegar o seu corpo, nada disso. Matar os desejos da nossa carne, os desejos do nosso próprio homem interior, o homem velho, a natureza pecaminosa, a estultice que Salomão diz que já nasce no coração da criança. Isso nós temos que aniquilar. E por quê? Porque se nós não passarmos por esse processo de um novo nascimento, de uma vida com Cristo, de uma vida com Deus, de uma vida de obediência à palavra de Deus, nós não podemos fazer parte do reino de Deus. A Bíblia diz que o reino de Deus, se apoderamos dele pela força, não é pela religiosidade,
não é por ler a Bíblia, não é por estudar muito, tudo isso faz parte da vida cristã e da vida do cidadão todos os dias, mas é por meio de um novo nascimento, por meio da morte, a morte do pecado, não é a morte física, meu querido. Porque essa vida humana que há em nós, esse espírito de vida que é em nós, só Cristo dá conta dele, é Ele que tem que tomar conta, Ele que toma conta. O dia que Ele quiser tomar o fôlego de vida de alguém, não tem que ninguém proíbe, não há quem proíbe, né? Mas quando eu digo que nós precisamos morrer para o pecado, é morrer para as coisas desse mundo, vivermos nesse mundo como se não estivesse vivendo nele, dependendo dele, precisar de tudo, necessitar de tudo, como se dele não tivesse necessitando nada. Essa é a vida que eu e você precisamos ter com Cristo Jesus. Para passar por esse processo de ser morto e ser ressuscitado com Cristo, como Cristo morreu e foi ressuscitado, é preciso que primeiro nós venhamos morrer para as coisas desse mundo, para sermos a nova criatura. O Evangelho não é um Evangelho comercial, não adianta. Façam dele o comércio quem quer, mas ele não é um comércio, ele é vida, ele é vida. Então nós precisamos respeitar o Evangelho. Então Mateus, capítulo de número 28, disse que os irmãos tinham acompanhado o procedimento e a perseguição que Cristo sofreu, a crucificação, a morte, o sepultamento. Agora eles vêm contemplar a ressurreição. E primeiro ela aparece aqui, as mulheres. Veja que as mulheres aqui, em toda a caminhada do Evangelho, e aqui ela se destaca como a primeiro a visitar e a ir atrás de Jesus. Porque mulheres são mais cuidadosas, são mais zelosas. No que diz respeito ao Evangelho, a palavra de Deus, elas são mais caprichosas. Então elas têm mais cuidado com o Evangelho, têm mais cuidado com a oração, têm mais cuidado com o louvor, têm mais cuidado com a dedicação quando ela se entrega a Cristo. Ela não é tão displicente como é o homem, às vezes, e dificilmente busca seus próprios interesses dentro da igreja, né? Pelo menos essas aqui que seguia o Senhor. Então Jesus visita em primeiro lugar a elas. Por quê? Porque foram elas que foram em primeiro lugar atrás do seu Cristo. Os apóstolos tinham recebido de Jesus a profecia e a promessa que ele iria ressuscitar, e as mulheres também. Mas sendo eles sepultados, os apóstolos já não foi atrás na sepultura, não, já foi, como quem disse, sepultou, acabou, morreu, acabou, né? Então, assim as nossas vidas. Nós estamos seguindo algo para as nossas vidas, nós estamos querendo, buscando e orando. Daqui a pouco vem uma tribulação, vem uma luta, vem uma dificuldade, e a gente logo para na caminhada. A gente logo esfria na caminhada, né? Deixa de orar, deixa de buscar, deixa de confiar, deixa de crer, né? E a gente esquece, né? Não dá mais, já foi. Assim é que nós prosseguimos, que nós andamos na nossa vida de fé em Cristo Jesus, e não é para ser assim, não é para ser assim. Jesus havia dito que prenderia o pastor e as ovelhas se dispersariam. E essas irmãs aqui, mesmo depois dele sepultado, elas ainda iam no sepulcro. Foram no sepulcro visitá-lo, né? Para ver o sepulcro. Hoje em dia é muito comum as pessoas irem visitar os seus parentes que foram sepultados, né? Quarta-feira é um dia do povo ir lá no cemitério, levar flores, né? E visitar o seu parente que foi morto, que está morto. E elas foram. No dia seguinte, ele foi morto na sexta, sepultado, no domingo ela já estava lá. Ele falou que ele vai ressuscitar, vamos para lá, vamos vê-lo. E elas chegam. Quando elas chegam,
para surpresa delas, olha, depois do sábado, era o domingo. O primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Vamos dar uma olhada no sepulcro onde Jesus foi sepultado? Vamos ver? Vamos, Maria? Vamos. E elas vão. Quando elas chegam na porta do sepulcro, olha a surpresa. Houve um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu do céu. Chegou, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. Aquela pedra que tinha sido colocada na boca do túmulo, do sepulcro de Jesus, o anjo vem, tira ela. Pedra daquela para um anjo é uma penazinha, né? É como levantar uma penazinha de uma ave. Virou a pedra e assentou em cima. Quando as irmãs chegam, ele diz para elas assim, versículo de número 3, o versículo de número 4. Os guardas temeram de medo, o versículo 5. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, diz: não tenhais medo, pois eu sei que buscai a Jesus que foi crucificado. Estão com medo de mim? Não, calma. Não tenha medo. Se segure, fique calmo. Vocês vieram aqui procurando a Jesus, né, que foi crucificado, sepultado? As irmãs devem ter dito, sim, nós estamos em busca dele. Ele diz: ele não está aqui. Já ressurgiu. Já ressuscitou. Já ressuscitou? Ele não está mais aqui, dá uma olhada, vem aqui, ó. Ele não está aqui, já ressurgiu, como havia dito, vinde ver o lugar onde ele jazia. Ele não falou para vocês que ele iria ser morto, que ele iria ser crucificado, que ele iria ser morto, sepultado, mas ao terceiro dia ele ressuscitaria? Não falou para vocês? Certamente ela deve ter dito sim. E o anjo disse: pois é, ele já ressurgiu, ele já levantou dentre os mortos. Irmão, a ressurreição é uma realidade para aqueles que creem em Cristo Jesus. A ressurreição é uma realidade para aqueles que não creem em Cristo Jesus. A ressurreição é fato, é real para quem crê em Deus. A ressurreição é fato para quem não crê em Deus. Por mais que existam ensinamentos por todos os lados e de todas as espécies, cada um tem a sua forma de ensinar, cada uma religião fala de uma forma, o catecismo, os demais, religião diz que reencarna e essa coisa toda. Por mais que eles dizem tudo isso, mas eles mesmos passarão pelo processo da ressurreição. Não vai passar por reencarnação, vão passar pelo processo da ressurreição, ou com Cristo, ou sem Cristo, mas todos têm que ressuscitar. Isto é fato, isto é bíblico. A pessoa, mas eu não creio assim. Não tem problema, isso é problema seu. Creia da forma que você quiser. Imagina o que você quiser, pensa o que você quiser, age como você quiser. Você é livre para fazer isso. Mas o fato é, todo ser humano vai ter que passar pelo processo da ressurreição. O que eu aconselho e o que o Espírito de Deus quer para a minha vida e para as vossas vidas é que seja assim, como a ressurreição de Cristo Jesus. Sendo morto na mesma morte? Não precisa ser morto na mesma morte. Você só precisa morrer para Ele e morrer com Ele. E ser sepultado para Ele e ser sepultado com Ele. Ressurgir para Ele, por Ele, para sempre com Ele. É isso que você tem que fazer na sua vida.
A ressurreição não é passada. A ressurreição é presente. Foi passado, já ressurgiu muitos no passado. É presente e é futuro. A ressurreição é uma realidade em nossas vidas. Então, quando nós nos dedicamos a esse Cristo, quando nós nos dedicamos à palavra de Deus, quando nós nascemos de novo pela fé em Cristo Jesus, as nossas vidas sendo entregue a Ele, as nossas vidas sendo levado à presença do Pai por meio de Jesus Cristo, se morrermos com Ele, é fato, é verdade, nós ressurgiremos também com Ele e por Ele, porque Cristo, que morreu por nós, foi o primeiro a ser sepultado e ressuscitado. As pessoas pegam Lázaro, as pessoas pegam Moisés, uns acreditam que Moisés não foi morto, ou melhor, que Moisés não foi ressuscitado, que Moisés não está no céu, outros acreditam que Moisés foi ressuscitado, amém, tem que crer. Mas o que nós precisamos crer é que esse processo da ressurreição, com Cristo ou sem Cristo, é fato, é real. Vamos ressuscitar, seja com Cristo ou seja sem Cristo. A primeira ressurreição que se dá é aos santos, na volta de Cristo. E a segunda ressurreição se dá depois de um milênio, quando Cristo voltar na seguinte condição: para o novo céu e para a nova terra. Para essa terra que nós estamos vivendo hoje, como ser humano, o fim dela é a segunda volta de Cristo agora. Quando Ele voltar para buscar a sua igreja, os sinais estão todos aí, e nós estamos vendo a chegada dele, nós estamos vendo manifestações do anticristo, nós estamos vendo a violência, as aflições, as lutas, as tribulações, os vírus, as pandemias, os terremotos, as guerras em todos os sentidos, as doenças e a criminalidade, a violência, nós estamos vendo em todos os sentidos. E isso é prova clara de que Ele está voltando. Então Ele voltará pela segunda vez, e essa para fazer o arrebatamento da sua igreja, daqueles que morreram com Ele, daqueles que serão transformados para subir com Ele, e deixando a maioria, os demais, os que não têm vida com Ele, na superfície, no pó da terra, até que Ele faça o novo céu e a nova terra, depois de um milênio da sua igreja, na Nova Jerusalém. Estando tudo pronto aqui, o novo céu e a nova terra, então Ele descerá com a Nova Jerusalém, instalando tudo aqui no novo céu e na nova terra, aonde nós viveremos a eternidade com Ele. Então, feito isso, Ele ressuscita os que não morreram com Ele, os que abandonaram a fé, os que abandonaram o seu principado que simboliza Jesus, não é o seu corpo. Tem pessoas que dizem que o principado nosso é o nosso corpo. Não existe isso. O nosso principado é o nosso príncipe de todos os exércitos, que é Jesus de Nazaré. Então eles abandonaram a Cristo, eles abandonaram a fé, eles abandonaram o Pai, eles abandonaram o Filho e o Espírito Santo, não aceitaram a verdade no Evangelho, então eles pereceram. Então passarão um milênio no pó da terra, e aí, depois de 1000 anos, Cristo vai ressuscitá-los a todos. E aí teremos aquele processo do trono branco, onde haverá de ser todo o julgamento. Aquele julgamento ali faz parte de pagamentos, né? Preço, cobrança, né? Que vai ser elaborado ali, dado as contas ali, para que todos paguem pelos seus erros, pelos seus pecados. Então, feito ali o julgamento no trono branco,
onde todos dará o seu aval de tudo aquilo que os que não foram obedientes fizeram, inclusive dos demônios, né? Nós vamos julgar a todos eles. A nossa função lá no reino de Deus é sermos como juiz, como testemunhas. Na verdade, nós seremos testemunhas de que os anjos realmente que caíram são rebeldes, são desobedientes, são assassinos, são detratores, destruidores, e com eles está a morte, e eles só têm um papel a fazer: matar, roubar e destruir. Então, no dia do trono branco, aqueles crentes que não obedeceram, aqueles crentes que não serviram a Deus, mesmo dizendo ser crente, aquele pessoal que não quis a fé em Cristo Jesus, que não se arrependeu, que não querem passar pelo processo da sã doutrina do Evangelho. Hoje você vê a igreja aí de todo jeito, né? Se você for lá para vestimentas que eles dizem que não tem nada a ver, se for lá para pinturas e aquilo que as mulheres gostam da vaidade que eles dizem que não tem nada a ver, mas você vai ver isso na Bíblia aqui conosco, se tem a ver ou não. Se formos olhar para isso, nós vamos dizer, as pessoas estão perdidas na igreja, não tem jeito. E infelizmente é o que está acontecendo, porque a maioria diz, não tem nada a ver, você verá se tem a ver ou não. Não vai. Mas irmão, você pode dizer que uma mulher que usa roupa, calça, essas coisas, ela não vai ser salva? Se ela não tem coração que muda isso, querida. Ah, Deus só quer o coração quem fala é elas, quem fala é eles, quem fala é os pastores, os guias delas, né, que diz isso. Mas a Bíblia é enfática em dizer, não tem salvação, não adianta. Ou é a diferença, ou há a diferença, não há, ou nós façamos a diferença entre o que serve e o que não serve, nós não façamos nada. Então, naquele dia, todos esses julgamentos vai estar lá. Nós vamos passar o tempo julgando. Olha, eu preguei a tua palavra, eu disse que isso era proibido para as mulheres e que elas não deveriam fazer isso, que elas não deveriam cortar o cabelo igual homem, que ela poderia arrumar, né? Nós falaremos sobre essa doutrina, sobre o ensinamento. Eu estou dando só um exemplo aqui de o que você tem que passar para ser um salvo, para ser um ressuscitado. Então, nós vamos estar julgando, dizendo, eu preguei, eu falei que não era para elas fazer isso, mas elas não obedeceram. O pastor lá disse que não tinha problema, o outro disse que uso e costume é isso e aquilo, sendo que o crente não tem uso e costume. Quem tem uso e costume, gente, é o mundo aí fora, não é você. O crente na igreja, o crente em Cristo Jesus, ele tem regra, ele tem um padrão de vida, ele tem uma disciplina, uma meta a cumprir, ele tem um padrão de vida. Todo dia que você vê aquela mulher, ela está com aquele comportamento. Então você hoje vê as irmãs de um jeito, amanhã ela já está de outra, e parece mais aquelas árvores de Natal, toda floridinha, né? Toda cheia de bolinha, de mequetrefe, sei lá o que é aquilo, né? É argola para um lado, é argola para o outro, é bolinha daqui, se aperta daqui, se aperta de lá. Isso é um evangelho barato, um evangelho que não tem renúncia, que não tem vida. Ah, mas você está sendo... Não estou sendo nada. Quem está sendo é a Bíblia, querido. Quando nós começarmos a falar sobre esse assunto aqui, as pessoas já não gostam de seguir o canal por causa do que eu ensino. Quando eu começar a falar disso, é por isso vocês ir tudo embora, porque vocês não querem a verdade. Mas a verdade tem que ser dita. Só se pode ser salvo através da verdade. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e sem mim ninguém vai ser salvo, não, querido. Diz ele, se você não colocar a sua vida em prática desse jeito para ser ressuscitado com Cristo, você jamais entrará no reino de Deus, tá? Então, naquele dia do trono branco, nós estaremos ali diante daquela multidão e multidão no vale da decisão, né? É o vale da decisão que o profeta Joel fala, né? Nós estaremos diante daquele grande vale, daquela grande multidão, e todos ali atentos e observando. E a rainha do sul vai levantar, né? E você que anda aí parecendo uma árvore de Natal, vai ouvir da boca dela, eu influenciei e você fez isso. Isso é fato, tá bom? Não adianta fugir, porque é uma realidade. Ah, isso não vai acontecer, isso quer dizer nada. Aguarda e verá. Se eu fosse você, eu não pagava o preço. Se eu fosse você, eu mudava aqui. Hã? Tá bom, noveleiro? Tá. Você gosta disso, né? Pois é.
Naquele dia nós veremos. Tu que ama fazer da palavra de Deus uma novela. Aguarda que tu vai ver, viu? Tu que gosta de fazer do Apocalipse uma novela, tu não gosta de fazer do Gênesis uma novela? Seu herege, você vai ver naquele dia. Espera e tu vai ver que como é bom amar o dinheiro, viu? Tu vai ver como é bom amar a fama, como é bom amar os clamores dessa vida. Aí tu verá, eu quero estar lá, só que eu quero estar salvo. Não é fácil, mas eu quero estar salvo. Eu vou dizer, esse aí, enquanto eu pregava que o Apocalipse não era novela, ele me hostilizava. Você quer ressuscitar com Cristo, meu querido? Você precisa morrer agora. É mesmo? Tem que morrer agora. Não, mas se morrer agora, do jeito que eu estou. Morrer para as coisas deste mundo, meu amado. Você quer ir morar no céu, mulher? E não consegue renunciar nem umas maquiagens exageradas que você tem? Você quer ir para o céu e não quer renunciar nem essa vida chata de vaidade, iludida, se vestindo como homem? Nem isso você quer renunciar? Como é que você quer morar com Cristo, hein? Tu quer ressuscitar com Ele desse jeito? Mas tu não vai mesmo, viu? E nem eu, se não me arrepender e nascer de novo. Não tem bom no reino de Deus. Não tem bom no reino de Deus. Fale o que quiser, o pastor ensina o que quiser, você adota o que você quiser. Só que não tem saída. Se você quer ir para o céu, você vai ter que renunciar, minha querida. Você vai ter que se renunciar, meu querido. Não adianta. Não adianta você querer inventar e eu querer inventar, dizer que dá assim, e manipular tudo, e enrolar tudo, e dizer que não tem nada a ver, porque Deus é amor, Deus queria um coração como o coração de Davi. Você tem um coração igual ao de Davi, então? Que é o que eu vejo os profetas os pregadores dessa geração dizer. Mas a Bíblia é Bíblia, meu querido. A palavra de Deus é a palavra de Deus, ninguém muda, não adianta. Ou nós aceitamos e abraçamos e nos alinhamos a Ele para sermos salvos, para ressuscitarmos com Ele, como Ele ressuscitou por nós, levou o nosso pecado e sepultou com Ele na sepultura, deixou o pecado lá e veio para a glória com o Pai e disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue não anda em trevas, mas tens a luz da vida. Que é isso, querida? Isso não é simples, mas é possivelmente perfeito para prosseguirmos e conquistarmos. Não tem obstáculo a isso. É só querermos. Lutas tem, tribulação tem, dificuldade tem, mas conquistas e vitórias está diante do nosso Deus e você pode conquistá-las, se você quiser. Amém? Que Deus te abençoe. Continua conosco e ouvindo a palavra de Deus. Amém? Vamos orar agora. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado. A tua palavra disse, teu apóstolo disse: estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora viva na fé, viva no Filho de Deus. A vida que eu vivo na carne, eu vivo na fé, no Filho de Deus, o qual ressuscitou, o qual morreu por mim, pelo qual eu estou morto, pelo qual eu já estou crucificado, o meu Cristo, que morreu e ressuscitou. Eu vivo essa vida na fé, nele, por ele e para ele. Então, Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, faz-nos entender que a nossa vida para Ti é preciosíssima, mas nós devemos abandonar o mundo, a carne e o pecado. Nós devemos olhar a Tua palavra e ver o que é vaidade e o que é ilusão. Olhar o sofrimento da humanidade por causa das suas vaidades, das suas ilusões e das, meu Deus, meu Pai, misérias, sofrimentos e por causa das nossas transgressões. A quebra dos teus mandamentos, o abandono dos teus mandamentos, a quebra das tuas leis e abandonamos as leis. E por isso o Senhor se distanciou
O Senhor está perto, mas ao mesmo tempo está longe. E por quê? Porque os nossos pecados fazem divisão entre nós e o nosso Deus, e assim fica difícil, mas nós queremos nos achegar mais e mais a Ti. Nos ajuda, Senhor. Nos dê graça, Senhor. Nos dê vitória, nos dê sabedoria. Faça com que nós possamos buscar nessa vida, Senhor amado, 100% que Teu Filho Jesus Cristo nos prometeu. E por fim, a nossa vida eterna. Obrigado, Jesus, por tudo. Abençoe esse meu irmão que segue esse canal. Abençoa a nossa nação que não segue esse canal. Abençoa todo brasileiro. Abençoa todas as nações da terra. Abençoa e salva, Pai. Tenha misericórdia de nós e nos ajuda, Pai, para que possamos te servir todos os dias das nossas vidas. Nós te pedimos, te agradecemos. Muito obrigado por tudo. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu amado. Até o nosso próximo vídeo. Fique com Deus e siga a fé. Em nome de Jesus. Amém.